talvez a vida não esteja te sabotando. Existe uma grande chance de que a pessoa que está fazendo isso é você mesmo, sem perceber. Tem muita gente por aí vivendo no modo automático da reclamação, esperando que o universo conspire a seu favor sem mover um dedo. Mas vamos encarar os fatos. Viver como vítima pode até parecer cômodo no começo. Afinal, é mais fácil apontar culpados do que assumir as rédeas. Só que essa posição, aparentemente segura, é exatamente o que está te impedindo de crescer. E um detalhe que vai soar duro: ninguém colhe sucesso plantando desculpas. A cultura do vitimismo virou um esconderijo socialmente aceito. Quem vive nela encontra sempre uma forma de justificar a falta de ação. É o governo, é o chefe, é a criação que teve, é a ansiedade, é a falta de tempo. Só que a verdade é uma só. Enquanto você estiver nessa bolha, nada muda. Porque quem acredita que não tem culpa, também acredita que não tem solução. E enquanto isso, a vida passa, sem pausa, sem replay. Quem perde tempo demais se lamentando, geralmente perde também as oportunidades. E se o problema não for o mundo lá fora, mas sim o que você está alimentando aí dentro? E se a chave para virar esse jogo for parar de esperar que o mundo te salve e começar a agir como protagonista da sua história? Parece ousado, pois é exatamente isso que separa quem cresce de quem vive estagnado. Neste vídeo, a gente vai quebrar juntos o ciclo do vitimismo e construir, tijolo por tijolo, uma mentalidade de responsabilidade, atitude e resultado. Tem gente que parece viver com um holofote apontado para o próprio sofrimento. Não importa o que aconteça, ela sempre encontra um jeito de transformar qualquer situação numa tragédia pessoal. Essa é a marca registrada de uma pessoa vitimista. Ela acredita de forma quase automática que tudo conspira contra ela. É como se o universo tivesse uma lista de alvos e, claro, o nome dela estivesse em primeiro lugar. E o mais importante é que muitas vezes isso acontece sem que a própria pessoa perceba. Ela se acostuma tanto a reclamar da vida que esse comportamento vira parte da identidade dela. E aí mora o perigo. O vitimista não consegue enxergar as oportunidades porque está sempre ocupado demais apontando os culpados. Choveu? É culpa do tempo que estragou o passeio. Deu errado no trabalho? É o chefe que não gosta dela. Terminou o relacionamento? O outro é que nunca valorizou. Sempre tem um motivo externo para justificar a dor, o fracasso, a estagnação. Só que o que parece ser desabafo frequente, na prática, é um bloqueio profundo ao próprio crescimento. Essa mentalidade vai corroendo a autoestima da pessoa, fazendo ela acreditar que realmente não tem controle sobre nada. E o problema disso é que a vida vai passando e o vitimista vai ficando para trás, colecionando frustrações, ressentimentos e promessas que nunca saem do papel. Sabe aquela pessoa que vive dizendo que nada dá certo para ela? Pois é, com o tempo, essa frase vira profecia. Porque quem acredita que não tem poder simplesmente não age. E quem não age, não cresce. E aí surge uma dúvida que não quer calar. Como saber se você também está escorregando nessa armadilha silenciosa do vitimismo? Uma das formas mais certeiras de identificar se alguém está preso nesse ciclo de vitimismo é observar o padrão das próprias falas. Se a maioria das conversas gira em torno de reclamações, injustiças e frases como "ninguém me ajuda" ou "não tenho sorte", fica esperto. A pessoa vitimista vive em constante estado de queixa, como se tudo fosse um fardo pesado demais para carregar. E mais, ela repete essas frases como um mantra, reforçando diariamente a ideia de que o mundo é cruel com ela. Esse padrão, quando vira hábito, sabota silenciosamente o desenvolvimento pessoal. Outra maneira de se perceber é avaliar o grau de responsabilidade que você assume pelos seus erros. Sempre que algo dá errado, você busca refletir sobre o que poderia ter feito diferente? Ou a culpa automaticamente é de alguém, do sistema, da falta de tempo, da vida corrida?
Quem vive com a mentalidade vitimista não se questiona, apenas acusa. E isso é grave, porque sem autorreflexão não há aprendizado. Uma boa prática para quebrar esse ciclo é manter um diário de emoções e atitudes. Anotar com sinceridade o que sentiu, o que fez, o que poderia ter feito melhor. É um exercício simples, mas que pode ajudar muito. Agora, se você quer um termômetro ainda mais preciso, preste atenção nas suas reações diante das conquistas dos outros. Sente admiração ou inveja. Se alguém próximo prospera, isso te inspira ou te incomoda? O vitimista, muitas vezes, interpreta o sucesso alheio como uma prova de que o mundo é injusto com ele. E aí entra um padrão corrosivo, o da comparação destrutiva. O início da mudança começa com a consciência. E essa consciência exige coragem. Coragem para se olhar no espelho com honestidade e fazer a pergunta que pode te dar uma direção. Será que eu estou me sabotando e nem percebi? Porque se estiver, os efeitos disso vão muito além das emoções. O vitimismo, quando se instala, vira um ladrão silencioso de sonhos. A pessoa começa a se acostumar com a ideia de que não é possível ir além, de que o mundo já está decidido e ela é só um peão no tabuleiro. Aos poucos, o senso de protagonismo vai sumindo, como se ela não tivesse o direito de escrever a própria história. É como assistir a um filme da própria vida, mas sem ter o controle remoto. E o pior, sem perceber que ela mesma pode estar apertando o botão de pausa todos os dias. Isso, com o tempo, mina completamente o crescimento e a saúde mental. As consequências se espalham por todas as áreas. No trabalho, a pessoa vitimista evita desafios porque já acredita que vai falhar. Em casa, os relacionamentos ficam desgastados porque ninguém aguenta viver com alguém que se coloca o tempo todo como mártir. Nos estudos, ela para no meio do caminho porque acha que não é para ela. Isso trava o desenvolvimento pessoal, cria uma mentalidade limitada e, inevitavelmente, gera frustração. E quando a frustração vira rotina, vem o desânimo, a procrastinação e a raiva acumulada. Tudo isso vira um campo fértil para a ansiedade e até depressão. É como se o vitimismo fosse uma lente suja que distorce tudo o que a pessoa vê. Ela passa a interpretar elogios como sarcasmo, oportunidades como armadilhas, ajuda como pena. E aí, entra num ciclo onde ela se protege tanto da vida que esquece de vivê-la. Sabe aquela sensação de estar cansado sem ter feito nada? É o peso de carregar um papel que nunca deveria ter sido assumido. E isso faz a gente pensar: será que o mundo realmente está nos derrubando? Ou será que estamos deitados no chão por escolha inconsciente? Porque entender esse ponto é fundamental para aceitar que talvez a vida não esteja contra a gente, só esteja esperando um novo posicionamento. É duro, mas é necessário ouvir. O mundo não é uma mãe carinhosa que vai te dar colo toda vez que algo der errado. Na verdade, ele mal sabe que você existe. E não, isso não é uma ofensa. É um convite à liberdade. Porque quando alguém entende de verdade que o mundo não deve nada a ninguém, esse alguém para de esperar por resgate. Para de achar que só vai conseguir crescer se tiver a aprovação dos outros, o reconhecimento imediato ou a ajuda que nunca chega. Essa ficha, quando cai, costuma doer, mas também liberta. Quem anda pela vida acreditando que merece mais simplesmente por existir, vive em guerra com a realidade. A verdade é que merecimento sem ação não vale um centavo. Não adianta achar que só porque sofreu demais ou lutou muito tempo em silêncio, o universo agora vai compensar com uma chuva de bênçãos. Não vai. Sucesso não é prêmio de consolação, é consequência. Se a pessoa quer conquistar algo, seja emocional, financeiro ou espiritual, ela vai precisar lutar por isso. Vai ter que acordar mais cedo, estudar com foco, dizer mais nãos, recalibrar a mentalidade, cuidar da saúde mental. Ou seja, vai ter que fazer o que muitos evitam. Essa quebra de ilusão é essencial para o crescimento. Quando a pessoa entende que ninguém vai entregar nada de bandeja, ela começa a agir com mais clareza.
O vitimista espera, o protagonista se antecipa. O vitimista se lamenta, o protagonista estuda. E é aí que a mágica acontece, no momento em que a pessoa para de esperar e começa a construir. Mas para isso, é preciso dar o primeiro passo, e esse passo é aceitar que o mundo não tem dívida nenhuma com a gente. A pergunta agora é: e se for a gente que está devendo a nós mesmos um pouco mais de atitude? Quando a ficha cai de que ninguém vai fazer por você, a responsabilidade deixa de ser um fardo e passa a ser uma arma. Assumir o controle das próprias escolhas é o que separa quem vive reclamando de quem realmente vive. E não se trata de romantizar a luta ou fingir que tudo depende só da força de vontade, não é isso. Mas sim de entender que, mesmo com limitações, cada pessoa tem a chance de escolher o que fazer com o que tem nas mãos. E essa escolha começa com um compromisso simples: parar de terceirizar a culpa. Crescimento exige esse tipo de honestidade. Responsabilidade não é sobre se culpar, é sobre se empoderar. É perceber que, se os resultados ainda não chegaram, talvez o plano precise ser ajustado. Talvez a rotina esteja mal construída. Talvez a mentalidade ainda esteja presa em desculpas. A pessoa que quer evoluir de verdade começa a agir como dona da própria história. Ela procura soluções, estuda, cuida da saúde mental, mantém o foco. Um exemplo? Em vez de passar horas no celular cuidando da vida dos outros, ela pode ouvir um bom podcast de desenvolvimento pessoal ou ler livros como Mindset, da Carol Dweck. A grande virada acontece quando a pessoa para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta muda também o destino. Porque responsabilidade é isso: aceitar o papel de autor e não de vítima. E quando isso acontece, as coisas mudam. O cenário ainda pode ser desafiador, mas agora tem alguém no volante. E é aí que a jornada começa de verdade. Quando a gente para de fugir da dor e começa a transformá-la em combustível para ir mais longe. E aí me responde com sinceridade: até quando vai deixar sua história nas mãos dos outros? Até quando vai culpar o passado, as circunstâncias ou o azar, em vez de usar tudo isso como combustível para o seu crescimento? A vida que você sonha não vai cair do céu, nem chegar com um empurrãozinho do destino. Ela começa quando você olha no espelho e assume, sem rodeios: sou eu quem vai fazer acontecer. E isso vale para tudo: para sua saúde mental, sua carreira, seus relacionamentos, seus projetos engavetados. Ou você decide se levantar ou continua assistindo sua vida passar. A verdade é que você tem escolhas, sempre teve. Mas enquanto estiver mais preocupado em justificar os fracassos do que em construir vitórias, vai continuar preso no mesmo lugar. Então se provoca aí: o que você pode fazer hoje, agora, com o que tem, para sair do vitimismo e caminhar rumo ao sucesso? Que atitude você precisa tomar? Porque não existe transformação sem desconforto e não existe liberdade sem responsabilidade. O mundo pode até não te dever nada, mas você deve a si mesmo uma vida com propósito, ação e resultado. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você nesse vídeo. Quero te ouvir, te provocar, te acompanhar nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se te alertou de algum jeito, se te acordou por dentro, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Aqui a gente cresce junto lapidando a mente. Porque quem acredita de verdade, age. E quem age, transforma.